Programa Conversa Afinada. Oferecimento. Cervejaria Golem. Puro malte, sem frescura. Avenida Rui Barbosa, 482, Santa Terezinha. Telefone 32-3321-4960. Alô, amigos do programa Conversa Afinada, o nosso cordial boa noite. Você está na RCW TV, rede de canais Web TV. E conosco hoje, nesta noite de 18 de março, dois companheiros de luta, companheiros de trabalho. Estou falando de Luiz Gonzaga Nunes da Cruz e senhor José Paulo Moreira, presidente da Associação dos Taxistas de Juiz de Fora e presidente do Sindicato de Taxistas de Juiz de Fora, respectivamente. Boa noite, José Paulo. Boa noite, Desidério. Chegou bem, tranquilo? Cheguei bem, tem uma voltinha, mas cheguei bem. Perfeitamente. Gonzaga, boa noite. Boa noite, Desidério. Boa noite a todos aí, internautas, está sempre ligado. Perfeitamente. Conversa Afinada. Meus amigos, o nosso assunto de hoje é um assunto que parece que esgota, depois volta à tona, parece que esgota e volta à tona. E, na verdade, nunca se esgota o assunto, porque a categoria dos taxistas, não só de Juiz de Fora, mas de todo o Brasil, ainda se sente injustiçada com o transporte por aplicativo no Brasil. E as celeumas são enormes, são grandes. E em Juiz de Fora, parece que a coisa se agrava, porque num processo licitatório, a Prefeitura de Juiz de Fora tira um número enorme de placas de táxi da praça. E depois perde o controle e permite-se que para mais de 2.000 motoristas de aplicativo circulem na praça. Isso tem causado transtorno na qualidade de vida do juiz-forano, o trânsito já está muito ruim, tem causado transtorno na qualidade de vida dos motoristas de táxi, que é uma categoria legalizada, e tem causado transtorno também no trânsito de Juiz de Fora. E a celeuma se estende, são audiências públicas no parlamento, reuniões com a Secretaria de Transporte e Trânsito da cidade, mas quem vai falar do assunto diretamente com os senhores são os meus dois amigos que estão vivendo na pele esse drama e esse trauma. Eu gostaria de saber dos senhores o seguinte: os senhores continuam pensando que é desleal o serviço por aplicativo em Juiz de Fora e por quê? Pode falar, Fiquem Zé. à vontade. Deixa o Zé ficar à vontade, depois eu pronuncio. Ô, Desidério, o sistema de transporte por aplicativo em Juiz de Fora hoje, do jeito que ele está funcionando, ele é desleal. Hoje, não tem um número controlado de pessoas trabalhando com aplicativo, o número é muito alto. A gente vê comentar que está acima de 2.000 carros rodando, e isso aí vem contribuindo muito com a qualidade do trânsito, a qualidade de vida da população em geral de Juiz de Fora e também com a qualidade de vida do taxista, porque hoje o movimento do passageiro de táxi caiu muito. Hoje a gente tem muito pouco passageiro devido ao número excessivo de aplicativo. Perfeitamente. Senhor Gonzaga, eu gostaria de saber do senhor o seguinte: os taxistas de Juiz de Fora pagam um absurdo à prefeitura, uma taxa de 20 mil, mais biometria, mais uma série de câmera de segurança, essa coisa toda. Como e por que surgiu isso? E eles também se sentem muito injustiçados e o poder público não ameniza o sofrimento desses taxistas. Boa pergunta. Essa taxa de 20 mil, a gente às vezes fala da prefeitura, fala da Cetra, mas essa taxa não foi criada simplesmente pela prefeitura, não. Foi um sindicato dos auxiliares que foi criado em Juiz de Fora, único e exclusivamente por essa licitação. Hoje, você não encontra esse sindicato mais aí na cidade. Não existe esse sindicato. E deixou essa bomba aí para todos os taxistas que estão circulando e tentando pagar suas contas em dia. Arcar com os compromissos. Com os compromissos, essa taxa de 20 mil, biometria, tem mais a câmera, tem GPS,
tem várias coisas. Então isso não foi criado, a gente tem que defender o certo é certo. Não é só a prefeitura que é culpada disso não. Os taxistas, esse sindicato tem uma boa participação nessa situação que os taxistas estão passando. Mas eu queria saber o seguinte, a Associação dos Taxistas de Juiz de Fora e o Sindicato dos Taxistas estão solidários a essas pessoas que estão pagando essa taxa? Acha justo, eles devam pagar? Os senhores têm conversado com a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora para amenizar essa dor, esse sofrimento, ou até mesmo fazer uma renúncia fiscal desse dinheiro? Vou até deixar essa parte para o Zé, que ele esteve lá na Câmara Municipal hoje, ele pode esclarecer melhor. Ô, Desidério, o sindicato já vem questionando esse valor dessa taxa de outorga desde setembro do ano passado. Em setembro do ano passado a gente entrou pedindo ao município o reparcelamento dessa taxa, que hoje o permissionário de táxi paga 2.000 de 4 em 4 meses, são parcelas quadrimestrais. E com essa queda muito acentuada do serviço, não está dando para eles fazer esse pagamento. Então a gente já vem questionando desde o ano passado esse valor, pedindo reparcelamento. Assim que o prefeito Bruno renunciou, que o Antônio Almas assumiu a prefeitura, a gente pediu uma reunião com o prefeito, fomos prontamente atendidos, e a gente pediu ao prefeito que estudasse uma maneira de reparcelar essa taxa. Ele encarregou a Secretaria de Transporte de estudar uma possibilidade de reparcelamento. Uns 2 meses depois a gente repetiu essa reunião com o prefeito, ele atendeu prontamente, nos atendeu muito bem, foi repassado novamente à Cetra que reparcelasse essa taxa, que estudasse uma possibilidade de reparcelar. Houve uma reunião na Secretaria de Transporte com o atual secretário de Transporte, onde ele nos ouviu, e ele pediu que se a gente conseguisse provar juridicamente que era possível mexer no edital de licitação, reparcelar, ele estaria pronto a fazer o reparcelamento. Contratamos um departamento jurídico do sindicato para juridicamente provar que era possível fazer o reparcelamento. O advogado apresentou o parecer jurídico na Secretaria de Transporte, que era possível, que é possível, não é nada ilegal fazer o reparcelamento. Ficamos aguardando a resposta. Passado mais de um mês sem resposta, voltei à Secretaria de Transporte procurando a resposta. Eles me disseram que, como o advogado estava falando da queda de 56% no movimento, no faturamento do taxista, que a gente tinha que provar que o taxista estava em situação financeira difícil. Quer dizer, tudo é uma enrolação danada e não querem resolver o caso. Porque, na verdade, o dono da caneta é o prefeito, o secretário, quando conversa com o prefeito, explica para o prefeito a situação, o prefeito tende a acatar uma decisão do secretário de Transporte. Continuando essa odisseia da licença, aí disseram que a gente tinha que provar que a situação financeira do taxista estava difícil. Aí o sindicato contratou um professor lá da universidade, um doutor em estatística e economia, doutor Beraldo. Foi feito um estudo, a gente apresentou o estudo provando que realmente a situação estava apertada. Aguardamos, não tivemos retorno, fui procurar saber, falaram que não estava conseguindo entender o estudo que o doutor apresentou. Foi levado o doutor até a secretaria, explicou para os técnicos lá como chegou aqueles valores, como foi feito o estudo, e, por último, me deram um parecer por escrito que não iria ser possível fazer o reparcelamento, porque estariam quebrando as regras do edital. Perfeitamente. Só para aproveitar, esse edital foi quebrada a regra dele mais de 10 vezes. Quando a prefeitura se interessou em quebrar as regras, quebrou. Mas quando é preciso de quebrar para beneficiar o trabalhador, não tem jeito de isso aí, como você disse, a caneta. A caneta e decisão. O prefeito tem que ter pulso e peito para poder resolver uma situação tão caótica que está o nosso serviço. Perfeito. E a gente fica muito triste com isso, porque quem está na rua das 5 da manhã à meia-noite, e aqueles que pegam de 6 da tarde vai até às 6 da manhã, são os motoristas amargando, a bem da verdade, uma queda substancial de mais de 80% no movimento. O senhor secretário, a quem eu respeito muito, o Dr. Rodrigo Tortoriello,
o senhor tem sido uma lástima na condução desse imbróglio dos taxistas com os motoristas de aplicativo. Para dizer a verdade, eu, como juiz forano, me sinto envergonhado de ver tantos taxistas com os carros parados nos pontos, muitos deles até cochilando porque não tem passageiro, enquanto o transporte de aplicativo não para um minuto de circular as ruas da cidade. Eu me sinto envergonhado. Senhor Gonzaga, como está a situação agora da conversa, do diálogo, da dialética entre os taxistas, a Câmara Municipal, a Secretaria de Transporte e Trânsito e a Associação dos Motoristas por Aplicativo? O que há de novo nesse imbróglio? O que os senhores estão esperando? A gente está aguardando essa semana que tem uma reunião com os vereadores. Eles prometeram que mais uma vez? Mais uma vez. Quarta ou quinta-feira, né, Zé? Quarta, então, nós estamos aguardando que seja resolvida essa situação. Porque eu acho que, assim, está havendo muita enrolação. Infelizmente, a gente evita de falar, mas não tem como não falar. Porque tem praticamente 2 anos que a gente está tentando lutar isso aí, e é um serviço desigual, Desiderio. Não é um serviço legal com os taxistas. O cara vai lá, se você quiser, que agora abaixa o aplicativo desse que eu não gosto nem de falar o nome, clandestino, você abaixa que você sai trabalhando aqui. E você pode abaixar um aplicativo com o seu nome, com o carro meu, que você sai trabalhando. Agora, que segurança que tem para os usuários? O táxi pode ter todos os seus problemas, mas é amarelinho, tem curso, faz várias... Tem segurança, tem segurança, tem tudo. E tem um cadastro que você possa reclamar. Lá você vai reclamar onde? Com quem? Agora, o que está acontecendo muito aí é o que eu estou dizendo aqui. Eles estão trabalhando à vontade. À vontade, sem pagar. Sem pagar nada. É desigual as taxas devidas. Eu não sou contra ninguém trabalhar. Eu sou contra as pessoas atrapalhar você trabalhar. É o que eles estão fazendo. Mas eu gostaria de saber o seguinte: aos vereadores, ao prefeito e também aos deputados eleitos por Juiz de Fora que não tomam partido de hipótese alguma. Os senhores não querem dar uma opinião contra os motoristas por aplicativo. São muitos, os senhores têm medo de perder o voto. Os senhores não dão opinião a favor dos motoristas de táxi, porque também são muitos, os senhores têm medo de perder o voto. As duas categorias têm muita influência e o caso dos senhores é política. Lamentavelmente, os senhores são apegados a cargos e não são apegados à situação socioeconômica dessas famílias. Lamentavelmente, os senhores têm perdido a pudicícia quando lida com o ser humano pensando só em número. Eu aconselho os senhores a se despirem da vaidade, do oportunismo e pensar mais na questão do trabalhador, sejam eles taxistas, sejam eles motoristas por aplicativo. O caso é que está aí para ser regulamentada a situação e os senhores não fazem por regulamentar. Ficam embromando com medo de perder o voto. É isso que acontece, senhor Gonzaga. Exatamente. É isso que acontece, infelizmente. Paulo. Está um pouco agarrada essa regulamentação dos aplicativos. Se quisesse ter resolvido, se quiser ter resolvido, quem manda no trânsito de uma cidade, quem que é? Prefeito. Secretário. Então não precisa falar mais nada, né? Perfeitamente. Eu gostaria de pedir à produção, por favor, que colocasse as imagens, porque eu quero conversar aqui agora com o nosso querido amigo João Paulo e Gonzaga. Chegou-nos uma denúncia de que há uma tramóia, podemos dizer tramóia, na Secretaria de Transporte e Trânsito, onde alguns taxistas que têm uma certa influência solicitam a mudança dos carros que transportam as pessoas cadeirantes, deficientes. Estão trocando rampa por cadeiras dianteiras. Está aí as imagens, eu gostaria que os senhores falassem a respeito, se os senhores têm conhecimento disso, porque o imbróglio está entre o subsecretário e um grupo de taxistas. Eu gostaria de saber se isso é verdade, se isso é mentira, mas essa denúncia chega com muita força. Tá aí, eles estão então trocando este tipo de carro pelas spins que estão na licitação. E segundo informação, já há pessoas recolhendo as spins para colocar esse tipo de aparelho para recolher cadeirantes e assim na cidade de Juiz de Fora.
Se isso for verdade, porque o motorista de aplicativo não transporta cadeirante, não transporta pessoa obesa, não transporta pessoa com deficiência, só os taxistas. Se isso for verdade, um pequeno e seleto grupo de taxistas terão a oportunidade de transportar esse tipo de pessoa, esse público-alvo. O que os senhores nos falam a respeito? Aí, Gonzaga, responde aí. Eu acho assim que se foi feito uma licitação, exigência do próprio taxista, não foi exigência da prefeitura, não foi exigência do próprio taxista e a prefeitura apoiou. Isso que a gente está dizendo bem claro para não deixar. Então, se eles optaram para fazer um carro com rampa, então acho que eles teriam que fazer cumprir a licitação. A licitação. Fazer cumprir. Agora, não cabe também o sindicato e a associação fazer essa denúncia. Cabe, eu acho que seria os cadeirantes fazer, porque nós assim, não, o que nós podemos explicar de tal forma que esse vídeo que você está mostrando aí? Porque eu só a Secretaria de Transporte poderia explicar. De segurança, porque as rampas são antiderrapantes. Aquilo ali, eu não sei se acomoda, eu não sei se aquilo ali inclina para que o passageiro possa... Né? Então tem essa denúncia, eu gostaria que os senhores falassem a respeito, porque isso aí é muito grave. Tá, é só o seguinte, como é que vai embarcar um passageiro que ele exige que ele não saia da cadeira de roda? Como que ele vai embarcar? Só queria saber isso. É aquilo ali. Então, o passageiro tem que se deslocar da cadeira e passar para outra cadeira. Isso. E a cadeira que ele chegou, vai para onde? Perfeitamente. E ele que não desembarca, ele que só vive na cadeira de roda. Da cadeira de roda para a cama. Eu até vou sugerir que os senhores procurem exatamente a CETRA, procurem saber o fundamento dessa denúncia, porque o negócio é o seguinte, as informações são fidedignas, que já tem SPIN que já estão sendo entregues para fazer esse tipo de mudança aí, de adaptação. Deixa eu fazer um comentário, Desidério, a respeito dessa adaptação. É o seguinte, quando preparou o edital de licitação, cobrou-se R$20.000 de quem participou para o veículo convencional, que é o veículo comum, R$20.000, para haver um equilíbrio, que diziam que quem entrava concorrendo com um veículo adaptado, ele gastava um pouco mais, então os 20 mil era para fazer um equilíbrio, uns 20 mil para fazer um equilíbrio. E o que a gente tem que observar é o seguinte, quem concorreu para o veículo adaptado, ele classificou com menos pontuação, ou seja, ele pontuou mais. Se ele tivesse tentado um veículo comum, muitos deles não teriam nem se tornado permissionário. Agora, quando, igual de acordo com o que eu estou vendo as imagens aqui, e que eles estão tirando o veículo adaptado para um veículo praticamente comum, aí tira-se o equilíbrio. Não haveria necessidade, então, da licitação para esse tipo de SPIN, com as derrapantes. Dos 20 mil. Porque o que acontece? Eles pegam um carro adaptado, que no edital de licitação fala que embarque em cadeira, na cadeira de roda pessoal do cadeirante. Ele chega na sua cadeira pessoal, a cadeira dele embarca em cadeira no edital. Perfeitamente. Aí desviam-se o negócio, desvia e fala que aquele embarque também é em cadeira. Ele embarca em cadeira sim, mas não na cadeira pessoal dele. Na cadeira dele. Ele embarca na cadeira do carro. Aí fica a pergunta. O cadeirante solicita um carro em casa. Aí chega lá, ele embarca em cadeira. Naquele carro ali, com aquele sistema de cadeira. Quando chegar no final da corrida, ele vai embora no banco do carro? Ele tem que descer no banco. Aquela cadeira que ele chegou vai para o banco traseiro e ele fica ali na frente. Tá certo. Quando ele tiver que soltar em casa lá, o taxista vai ter que pegar a cadeira no banco traseiro e passar para ele fazer a remoção para ele novamente para a cadeira. Ele tem que se transferir. Mas e aqueles que não transferem? Não, pois é. Aí é uma situação que os senhores, como presidente do sindicato e presidente da associação, terão que discutir com o Conselho Municipal que luta pelos direitos das pessoas com deficiência, portador de deficiência na cidade. Mas assim, o sindicato nem a associação foi chamado lá para poder dar a nossa opinião. Pois é, então se os senhores estão sabendo aqui, se está sendo novidade que eu estou trazendo para os senhores, eu gostaria que os senhores ficassem atentos, porque os senhores podem estarem sendo traídos pelas costas
no movimento que deveriam os senhores saber primeiro. Não, nós Eu passo essa informação para os senhores aqui. Agora, o seguinte, o senhor Gonzaga, eu gostaria de saber o seguinte, os senhores já se convenceram que o serviço por aplicativo tem a preferência de maior parte da população por causa da questão do preço, e eles também alegam a questão da comodidade de conforto. Eu estou errado? O que há de certo nisso? Fiquem à vontade, por favor. É o seguinte, eles têm a comodidade do preço? Sim. Em certos horários. Você paga uma corrida hoje de R$6, R$7, quando chega na hora do pico, roxo, aquela corrida de 6 você paga R$30, R$40. Então, acho que tem que ficar atento aos usuários. É o tal da tarifa dinâmica. A tarifa dinâmica. A tarifa dinâmica deles, lá dos Teixeiras, até na rodoviária outro dia, estava dando R$90 no táxi da 45. Então, quer dizer, às vezes as pessoas acham que estão fazendo vantagem e não está fazendo. Elas procurar olhar direitinho, o atendimento do taxista, a pontuação do taxista que ele tem, junto à prefeitura, junto a todos os órgãos, e eles não estão desfazendo do serviço deles. Agora, você vai reclamar com quem essa tarifa? Se o táxi chegar no ponto, chegar lá, ele falar assim, eu vou te cobrar X por a corrida, sua corrida dá 20, mas o movimento está grande, eu vou te cobrar 40. Eles não aceitam. Não, se o taxista fizer, ele vai até preso. Vai até preso. Até preso. Eles lá chega com a tarifa de 3, 4 vezes a mais e não se toma essa providência. Por isso que nós estamos cobrando do poder público que regularize isso o mais rápido possível. Não estou dizendo que estão pessoas, maus elementos lá, não. Estou dizendo que tem pessoas, bastantes pessoas despreparadas para fazer esse tipo de serviço, que qualquer um faz. Perfeitamente. Senhor José Paulo, eu gostaria de tocar no assunto com o senhor. É um assunto que diz respeito à questão do respeito mesmo, à cidadania, à pessoa que adentra no carro. Eu nunca vi um taxista de bermuda, eu nunca vi um taxista de chinela, eu nunca vi um taxista praticamente com a camisa aberta no umbigo. Camiseta. E os motoristas por aplicativo em Juiz de Fora estão trabalhando deste jeito. Por que a Cetra exige que os senhores tenham uniformes, trabalham com rigor, com a indumentária, com rigor, e deixa que os aplicativos façam o que querem nessa cidade e ninguém olha esse tipo de coisa, mesmo que haja reclamação do povo, porque o povo também não tem onde reclamar. Porque tudo é em São Paulo, tem que passar mensagem para São Paulo. Fique à vontade. Desidério, eu vou até desviar um pouco da pergunta que você me fez, mas no final eu vou chegar no ponto dela. Já que a gente está falando do aplicativo, está falando em regulamentação, há uma necessidade muito grande do poder público regulamentar e urgente esses aplicativos. Porque o que está acontecendo hoje é porque quem menos pode pagar é que está sendo impactado com esse aplicativo. Vou te explicar o que acontece. Quem precisa deslocar a uma distância de 1, 2, no máximo até 4 quilômetros, está fazendo opção por se deslocar nos carros de aplicativo, nos carros de transporte privado. E estão deixando de usar o ônibus, o transporte de massa. O que está acontecendo é que está havendo uma diminuição muito grande do número de pessoas que usam o transporte coletivo. E quando vai fazer o cálculo da passagem, um fator que é usado é o número de passageiros transportados pelo número de quilômetros. Então, o número de passageiros está caindo muito, isso força a passagem a subir mais do que deveria. Caso não queira subir a passagem mais, vai ter que diminuir o número de quilômetros. De que forma? Diminuindo o número de viagens. Aí, aquele trabalhador, aquela pessoa que mora bem retirada da região central, que mora mais na periferia, que embora ele até queira usar o Uber, desculpa, eu não queria falar, mas eu acabei de falar do aplicativo, ele queira até usar o aplicativo, ele não pode usar, porque devido à distância muito longe, fica caro para ele, então só resta para ele o transporte coletivo. E aí o transporte coletivo ou vai estar com a passagem mais cara ou vai estar menos. Então esse trabalhador que mora mais longe do centro é que acaba indiretamente subsidiando aquele que pega o transporte por aplicativo, os trajetos mais curtos. Então há uma necessidade muito grande do poder público estar olhando por essa parte, porque
a população que menos pode pagar é que vai acabar por ser penalizada por esse aplicativo. Sem contar, igual você mesmo comentou, eles trabalham de bermuda, de chinelo, enquanto o taxista, ele segue uma regulamentação. Não é que ele não deveria seguir. Claro que ele deve seguir. O táxi é um serviço público, regulamentado, que o carro tem que estar limpo, o cara tem que estar bem uniformizado, calçado, comportar bem para atender bem o passageiro. No caso dos aplicativos, não tem exigência, não há uma fiscalização nesse meio. Eles podem ser fiscalizados sim. A fiscalização aqui no município de Juiz de Fora ela fica muito aquém, ela é muito falha. A gente cobra a fiscalização, nos dias que cobra, por pouco horário, fiscal aparece, mas depois eles somem de novo. Por quê? A prefeitura não tem fiscal suficiente para fiscalizar. Mesmo regulamentado, eles não têm pessoal suficiente. O município não tem pessoal, não tem previsão de abrir licitação para contratar mais. Então, regulamentado vai mudar muito pouca coisa, porque hoje não tem fiscalização. E a própria legislação do trânsito fala que você dirigir de chinelo dá multa. E A eles própria polícia trabalham, trabalha na fazem o que vontade, desce na quiserem. rodoviária de chinelinho, de bermuda, Aqui, camiseta, quer dizer, não precisa só fiscal da prefeitura não, Zé. A polícia militar pode também multar, porque ela é o Código Nacional de Trânsito. Você não pode dirigir de chinelo. Perfeito. Eles podem ser fiscalizados, não precisa ter uma lei específica para você fiscalizar ele. Eles podem ser fiscalizados com base no Código de Trânsito. O Código de Trânsito fala que transporte de criança tem que ser na cadeirinha, a elevação de assento. Eles são transporte particular, ele é privado. Ele tem que seguir a lei do transporte privado. Não precisa de regulamentação da prefeitura. Da lei. Ele não está acima da lei. O Código de Trânsito não fala que não pode trabalhar, dirigir de chinelo. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, as autoridades todas estão fechando os olhos para uma coisa muito grave que está acontecendo. Eu, particularmente, meu amigo Gonzaga, meu amigo José Paulo, eu acredito o seguinte, se a Secretaria de Transporte e Trânsito, por via judicial, cobrasse dos aplicativos a inscrição de todos os motoristas, de todos, e por intermédio daí está provado que eles estão prestando algum tipo de serviço, e mete neles então o ISSQN. Já é uma forma de tributá-los. E outra? Já é uma forma de começar a fazer. Só que o negócio é o seguinte, eles podem pegar essa lista lá, dizem que em Juiz de Fora já são 9 mil inscritos, mas 9 mil no trabalho, mas são 9 mil inscritos. Se a prefeitura pega esses 9 mil nomes e mete o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, a prefeitura estaria arrecadando e já começaria a fazer uma certa justiça para com os senhores. Mas nem isso eles fazem, nem isso tiveram ideia de fazer. Fica à vontade. E outra também, a gente reclama muito dos carros de fora, de outra cidade. Hoje tinha carro de Rio Pomba, fazendo o show de fora. Matias Barbosa, Guaianá, Coronel Pacheco, a região todinha aí, Simão Pereira, tudo trabalhando show de fora. Peraí, isso aí a prefeitura deve e pode fazer. Que trabalhar na cidade só com placa de fora. Ah, mas é placa de aluguel, de locadora. Então se exige um contrato de locação para aquele motorista. Aí vai diminuir também qualquer um trabalhar. Mas na verdade eu acho que os senhores tiveram uma falta de sorte muito grande, porque pegaram gente muito preguiçosa na Cetra que pudesse resolver o caso dos senhores. Agora eu quero fazer uma pergunta seguinte. Só para terminar, se nós tivéssemos um prefeito que assumiu aí em 2012, né? Se ele tivesse peito, coragem e pulso, não estaria acontecendo isso aí. Eles não aceitariam a própria exigência dos taxistas de estar acontecendo isso nós hoje. É a mesma coisa que você fala assim, Deus dera, vem uma chuva forte ali, você não vai não. Não, eu vou sim. A chuva não vem não. Na hora que você vê, a chuva pegou você. Foi o que aconteceu. Falta de pulso. De pulso. De pulso. Para mim, foi o pior e vai ser o pior de todos os tempos. Perfeitamente. O senhor Gonzaga, é a última pergunta nossa, o nosso tempo passa muito rápido. A senhora Gisele Arantes, advogada especialista em direito digital. Ela é moradora no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Ela continua sustentando com muita veemência a ilegalidade dos motoristas de aplicativo, uma vez que a legislação brasileira, diante da lei dos taxistas, restringe a prestação deste trabalho. Além disso,
os aplicativos ferem os princípios do Marco Civil, que é a regulamentação dos taxistas. Já que, estando no Brasil, eles deveriam se submeter à legislação local. Nem isso faz. Ficou quieto o Senado, ficou quieto a Câmara Federal, ficaram quietas as Assembleias Legislativas dos Estados, estão quietas todas as prefeituras municipais do Brasil. Fiquem à vontade. O Desidério, que a gente vê Brasil afora aí é as prefeituras se curvando ao poder dos aplicativos. Se curvando. Porque político vive de voto. E voto só vale 4 anos. Né? Então você tem que ter um mandato visando o outro. Eu vejo o seguinte, eu não vejo eles preocupados com a categoria de taxista, com a cidade. Desde quando, no final de 4 anos, eles consigam mais 4 anos para governar, está de bom tamanho. Eu vejo dessa forma. Eu vejo que a regulamentação federal jogou esse pepino na mão das prefeituras. As prefeituras têm autonomia de regulamentar e devem regulamentar de acordo com o que manda a lei. Não é visando que vai agradar ou desagradar a um ou a outro. Ela tem que regulamentar de acordo com o que manda a lei. É igual você mesmo comentou, tem que cobrar imposto sim. Curitiba regulamentou e começou a cobrar imposto. Em 15 meses, a prefeitura arrecadou 18 milhões em impostos. Isso foi reportado no jornal, G1, a coisa de 2 meses atrás. Juiz de Fora, imagina cobrando impostos desse transporte por aplicativo. Com esse monte de buraco que tem aí, daria para tampar um bocado de buraco, não daria? Perfeitamente, perfeitamente. Daria para entupir um bocado de buraco de asfalto na rua. Para chegar aqui no estúdio mesmo, nossa, daqui a pouco nós vamos ter que arrumar um jipe. Não é que o estúdio é fora de mão. É porque as ruas realmente elas estão tomadas de buraco. Nossa cidade é um queijo suíço, cheio de buraco. E quando o prefeito quer resolve. Aquele prefeito da Bahia, né? E a repórter vai falar, mas e o desempregado, como é que fica? Ele falou, mas e os taxistas desempregados, como é que fica? Eu que estou perguntando. O que os aplicativos pagam? Aqui vai fazer do jeito que eu quero. Vai ser o tanto de táxi e o tanto de aplicativo. Porque aqui quem manda na cidade sou eu aqui. Mas se é prefeito que tem culhão, né? É prefeito que tem culhão, que sabe o que está mandando, que sabe usar o poder, ele tomou uma postura dessa. Esses prefeitos meio assim marionetes, eles não conseguem fazer isso não. Meus amigos, chegamos ao final de mais um programa Conversa Afinada. Espero que os senhores tenham gostado desse bate-papo aqui com o senhor José Paulo, com o senhor Gonzaga, mas não iremos embora sem que antes os senhores ouçam as considerações finais de ambos. Primeiro, fica à vontade, Zé Paulo. A consideração que eu tenho a fazer, eu peço aos vereadores que ouvirem essa entrevista, esse bate-papo da gente, que tenha mais empenho em aprovar o mais rápido possível essa regulamentação. Hoje o taxista não aguenta mais, ele não suporta mais o sistema igual está. Isso eu peço encarecidamente para os senhores vereadores, peço para o senhor secretário de transporte, para o senhor prefeito Antônio Almas, que depois de aprovado vai precisar ser sancionado, porque sancionado o mais rápido possível e trilhar o caminho certo, sem favorecer A e nem B, do jeito que manda a lei. Perfeitamente. A minha também é isso, primeiro agradecer você essa oportunidade de estar podendo falar aqui para os internautas, né, que a gente sabe que é muitas visualizações que tem, e pedir para os usuários, verifica direitinho o transporte que você está usando, para depois não reclamar. Nós temos muitas reclamações aqui de fora que não são colocadas na imprensa. A gente sabe disso, muitas e muitas. A gente não vamos entrar muito em detalhes, nós estamos as considerações finais. Muitas, entra no YouTube e procura lá saber. Escreve lá, problemas com esse aplicativo. Quando não cito o nome, que para mim isso é problema com esse aplicativo, que é clandestino, que sabe o que vocês estão falando. E mais uma vez agradecer a vocês e esperamos também que as autoridades não venham também fazer alguma coisa contra a gente daquilo que nós falamos aqui. Nós falamos aqui a verdade, nós não falamos aqui mentira. Não haverá restrições, não, tenho certeza absoluta. Meus amigos, os nossos agradecimentos, o nosso muito obrigado pela atenção dispensada, o nosso boa noite. Boa noite, Zé Paulo, boa noite, Gonzaga. Boa noite. Boa noite, Zé. O programa Conversa Afinada é mais uma produção da Gospel Vídeos.